Bom, muito obrigado pela apresentação. E agora é do Marcelo Lemos, agora eu passo a palavra ao Ricardo Magnus Osório Galvão, que é diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Estou representando, na verdade, o secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias. Eu vou fazer algumas coisas gerais sobre o nosso plano de ação do Ministério 2007-2010 e depois, após, dado o foco da reunião, passar para algumas coisas que são mais de minha parte, maneiras que eu penso sobre a questão principalmente da inovação e a relação com a ciência, no caso do Brasil. Bom, esse plano de ação acabou de ser lançado, acho que os senhores todos estão familiarizados com ele. Na verdade, é um documento de 400 páginas, está disponível na página do Ministério. Bom, as linhas principais, eu acho que esse é um plano muito bem formulado, que nós temos muita confiança que ele vai realmente se consolidar numa ação importante para o país, porque ele está dividido em 4 linhas principais de ação. A primeira, que é a expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação. Depois, o segundo item, que eu vou me focar um pouquinho mais com relação ao tema dessa reunião, que é a promoção da inovação tecnológica nas empresas. Acabamos de ver uma apresentação impressionante, né, de simulação em 3D, simulação computacional, etc. Existe isso em várias empresas e as pessoas devem pensar, nossa, isso realmente é muito difícil de implementar. É claro que com um pouco de orgulho nós podemos dizer que nós, por exemplo, na área de física, fazemos isso há 30 anos. Então, mas isso não está nas nossas empresas. Todos sabem que a Web saiu do CERN, né, trabalho em altas energias. Essas coisas ainda não estão nas empresas. O que está faltando no caso do Brasil para que essa interação ocorra, para que haja um intercâmbio, para que o que nós sabemos possa ser aproveitado para o benefício social? Bom, as outras duas partes, que é pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas, parte já foi feita, falado pelo general, coronel, desculpe, coronel, José Carlos. Eu acho que esse plano de ação, ele tem a grande qualidade que ele teve a coragem de escolher áreas prioritárias, certo? Definir áreas prioritárias é sempre difícil. Quem não fica como área prioritária reclama, a ciência do Brasil é de alto nível, os que não estão incluídos reclamam, mas é essencial, certo? É absolutamente essencial. Foi uma discussão grande que envolveu vários ministérios, mas a definição de áreas estratégicas foi absolutamente essencial para esse plano e é uma das razões que eu considero que vai consolidar o plano. O plano, não sei quantos dos senhores estiveram presentes no lançamento, ou sabem do lançamento, mas foi muito bem amarrado pelo ministro de Ciência e Tecnologia. É um plano orçamentado. O Ministério da Defesa tem vários protocolos assinados de colaboração, temos com o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Saúde. Então, o plano está muito bem articulado e orçamentado, e isso nos dá confiança que ele vai realmente produzir frutos, muito bons frutos para a sociedade. E, finalmente, outra coisa que está em último lugar, mas que nós não podemos deixar de lado, que é a questão da ciência e tecnologia para desenvolvimento social. Tornar a ciência popular, certo? Nós ainda estamos num país que um grande locutor de futebol, por exemplo, quando fala um sujeito chutou a bola entrou no gol a 100 km. O que é uma bola entrar a 100 km? 100 km do gol, quer dizer, coisas básicas de unidade. Aliás, já que se falou um pouco da imprensa, eu me lembro no tempo ainda do governo anterior, como tivemos o problema de falta de energia, a apresentação dos repórteres, quilowatt-hora, quilowatt por hora, era impressionante. Quer dizer, o nosso nível de entendimento é muito baixo no Brasil,
certo? Então, isso, grande culpa é nossa também, dos cientistas. Nós temos que fazer um esforço muito grande na questão de popularização da ciência. E, na verdade, nós fizemos um esforço, já começamos esse esforço com a Semana de Ciência e Tecnologia. Mas eu vou concentrar um pouco no segundo item da questão de inovação tecnológica nas empresas. O plano, desculpem por essa figura aí, na verdade, eu soube ontem, eu acho que eu ia substituir, então algumas coisas tirei do plano e não ficou muito bem. Mas o plano, vocês naturalmente não estão vendo, mas importante é que ele está articulado em vários outros planos, o plano da saúde, o plano da educação, a política de comércio exterior, industrial de comércio exterior. E essa articulação, como eu disse, está articulada através de parcerias assinadas e protocolos de entendimento. Esse slide também ficou muito ruim, mas o último item que aparece ali onde está a MCT, a maior parte dos senhores não consegue ver. Na estrutura do MCT nós temos o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, a FINEP, que é a empresa que financia a pesquisa no Brasil, nas empresas. Nem eu não consigo ler o que está depois, mas o importante no final são as unidades de pesquisa. O MCT tem uma característica interessante. Não sei se os senhores estão familiarizados, mas muitas das unidades de pesquisa do MCT, antigamente eram unidades do CNPq, estavam sob o CNPq, algumas diretas com o MCT, outras do CNPq. Quando essas unidades de pesquisa passaram para o MCT, demorou muito tempo, até na verdade há poucos anos, há 2 a 3 anos atrás, para que elas entendessem que eram parte do Ministério de Ciência e Tecnologia. E para que o Ministério de Ciência e Tecnologia entendesse que tinha unidades de pesquisa que poderiam ser o braço de execução de suas políticas. Então, muitas do planejamento que era feito no Ministério, nas suas secretarias de informática, desenvolvimento e todo, era feito praticamente desarticulado das unidades de pesquisa. Então, isso foi um grande esforço feito no Ministério, já começou com o ministro anterior, e agora com o ministro Sérgio Rezende, de articular todas as unidades de pesquisa com as políticas de desenvolvimento do Ministério. Certo? E isso está também dentro do plano. Bom, feitas essas considerações gerais, eu vou citar um caso específico, que é um caso específico que nos interessa muito. Como é claro, eu sou diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Aliás, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, parte de sua criação se deve a um grande general, né? O senhor deve conhecer o nome, né? General Argos Moreira, certo? Que também foi quem criou o Centro de Pesquisa do Exército. Foi o primeiro. Isso mostra como é que a pesquisa e a inovação é importante, essa articulação. Bem, eu vou citar esse caso, não porque trabalhamos na área de física, mas porque eu tenho que escolher uma situação e dizer para um exemplo bem claro como é a integração de ciência com a questão de inovação. Aqui está o exemplo mais, eu não sei, mais claro do que é inovação no Brasil. Não sei se vai passar para o próximo, eu não sei como é que eu consigo fazer funcionar isso. Eu acho que mesmo assim não vai funcionar. Isso daí eu ia mostrar simplesmente o voo do módulo do 14 bis, aquela réplica do 14 bis, que foi feito recentemente, aniversário do 14 bis. Essa réplica foi construída e eu ia mostrar porque, na verdade, parte da recuperação de tudo como era o 14 bis foi feito por um pesquisador do CBPF, eu acho que alguns de vocês conhecem, o professor Henrique Lins de Barros, que tem um livro famoso sobre Santos Dumont. Mas vamos continuar então com a inovação. Dá um exemplo, alguns paradigmas. O que vocês estão vendo aí é o Heikki Karmelin-Onnes. Este foi um físico, prêmio Nobel de 1913, que essencialmente criou a criogenia. Começou a fazer a questão de baixas temperaturas. Descobriu como produzir baixas temperaturas. Aqui está ele que conseguiu estudar o hélio líquido em 1908. Em 1911, ele descobriu o fenômeno da supercondutividade.
A questão da resistividade baixar praticamente a zero quando nós baixávamos o líquido abaixo de uma temperatura crítica da ordem de 4,2 Kelvin. Bem, esse homem é um exemplo típico de que ele sabia o que era inovação. Ele não só era um cientista que virou prêmio Nobel, eu tive o prazer de visitar o laboratório dele quando eu fazia pós-doutoramento na Holanda, mas ele administrava o seu laboratório como empresa. Ele era muito criticado pelos acadêmicos. Ele tinha um senso de administração impressionante. Além de ser um grande humanista, ele foi importante na ajuda de crianças na pós-guerra, né? Os órfãos na pós-guerra. Mas eu quero dar um exemplo mais novo. Não sei quantos de vocês conhecem esse senhor simpático aí, o Suji Nakamura. É o retrato do Suji Nakamura, de 1954. Esse é um exemplo típico de inovação. Eu estou fazendo isso um pouco para provocar os empresários brasileiros. Esse senhor é muito interessante. O que vocês estão vendo aí é o gráfico das fontes de LED, dos LEDs que nós usamos hoje, que existiam antes desse senhor começar a trabalhar. O que vocês estão vendo aí é o que nós tínhamos. Nós tínhamos LEDs no infravermelho, tínhamos LED no verde, no amarelo, meio ruim. Esses LEDs, naturalmente, faltava uma cor básica para nós fazermos todas as cores. Esse senhor, o Nakamura, foi que realmente criou o LED azul, que todos vocês conhecem, mais tarde, depois criou o laser azul. Qual a história desse senhor? Agora vocês sabem que o LED azul está em todo lugar, né? Depois que nós fizemos o LED azul, que eles descobriram o LED azul, nós podemos fazer cor branca, podemos fazer qualquer coisa, porque temos todo o espectro disponível. Bem, a história dele é simples. É um senhor que fez bacharelado em 1977, mestrado em 79 e doutorado, demorou muito, em 1994, numa universidade não muito conhecida no Japão, Tokushima. Bem, não precisa de ler tudo isso, mas aí um pouco a história dele. Ele simplesmente conta que depois de se formar, ele queria trabalhar numa grande empresa em Tóquio, como a Sony, a Toshiba, mas se casou, a mulher dele ficou grávida, e ele resolveu mudar para uma cidade pequena para educar bem o seu filho, essa cidade que é Tokushima. Bom, o professor dele conhecia o diretor de uma empresa muito pequena que fabricava lâmpadas, a Nishia Chemical. Então falou com ele, e ele foi trabalhar lá na construção de tubos de televisão, tubos de osciloscópios e lâmpadas fluorescentes. Bom, todo mundo lá estava trabalhando nesses tubos que são simplesmente telas de fósforo, né? Ele resolveu fazer uma coisa diferente e com outras 3 pessoas ele decidiu trabalhar em galho purificado, metal puro. Bem, ele queria fazer alguma coisa que pudesse emitir luz. Eu não vou contar toda a história, você não precisa ler tudo, mas ele trabalhou com fosfato de galho, trabalhou com os 3, conseguiu obter um produto, mas a empresa era muito pequena e ele não conseguia vender esse produto, né? Então, naturalmente, ele tem logo no meio, esse do meio aqui é o pointer, esse daqui ou não? Deixa eu ver se não tem, né? O do meio, ele falou que a companhia não estava muito contente com ele, então acabou, não fez mais o fosfato de galho. Onde que é o pointer aqui? Ah, está ao lado. Então, ele está falando que a companhia não estava muito contente com ele. Bom, então ele parou de fazer o fosfato de galho. Se fosse talvez uma empresa brasileira, teria sido mandado embora, mas ele propôs ao chefe mudar e foi fazer então o aceneto de galho. Então, depois de trabalhar que nem louco, como o japonês trabalha, né, ele conseguiu um novo produto, mas a companhia era pequena, não conseguia vender. Depois de 3 anos, outra vez, os chefes dele não estavam muito contentes com ele. Mas, da mesma forma, não o mandaram embora. Certo? Depois, ele, que trabalhou no aceneto de galho, ele foi para uma liga, né, aceneto de galho com alumínio, usando o que se chama epitaxial wafer, que na verdade são camadas muito finas para crescer. Ele tinha ideia que ele pudesse fazer isso para fazer um novo LED. Ele trabalhou por 3 anos nisso e também conseguiu fazer acontecer, mas outra vez não conseguiu vender, a companhia era pequena, e mais uma vez
o chefe não estava contente com ele. Bom, então, e nisso tudo é mais de 10 anos, né? Bom, então, no final, daí o departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa dele era o único que tinha na empresa, certo? Uma empresa pequena, era realmente uma empresa de fabricação de lâmpadas. O departamento dele só tinha ele, só sobrou ele, os outros 2 foram embora fazer outras coisas, mas ele se manteve. Então ele resolveu fazer alguma coisa diferente. Ele trabalhou por 10 anos, que ele fala 7 dias por semana, fora os feriados, né? E não tinha quase dinheiro. Bom, o que ele fez? Ele resolveu, em vez de sair e falar com o chefe dele, falou assim, olha, ele falou diretamente com o chefe, que através de relações de família, não vou entrar no detalhe, mas ele falou, olha, eu quero fazer um LED novo. O que eu preciso é um pouquinho, 3 milhões de dólares, para fazer o trabalho. O que disse o chefe? Não tem problema, pode fazer. E o financiou, era o único departamento de pesquisa na anistia. Qual a consequência disso? A consequência disso, todos nós sabemos. Ele produziu LED azul, ela começou a vender. De 1994, que era uma empresa que fabricava só lâmpadas, o faturamento já subiu a 222 milhões de dólares. A empresa pagou a Nakamura 165 dólares pelo desenvolvimento. Não é? No entanto, ele ganhou recentemente 600 milhões de dólares numa ação internacional contra a empresa, e é professor titular da Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara. Isso é um exemplo da questão de como é a questão de inovação. Eu tenho tido ao longo dos anos, vou falar algumas coisas aqui depois, bastante interação com algumas empresas em inovar. E não é fácil, vou dizer, no Brasil não é fácil. Então, como agora o plano de ações do Ministério vai colocar doutores nas empresas, vai ter bolsa para colocar doutores nas empresas, vai concentrar em empresas de alta tecnologia, é preciso realmente que a mentalidade mude um pouco dos dois lados, do lado acadêmico e do lado empresarial. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como é o investimento em ciência e tecnologia nos Estados Unidos, né? Em pesquisa também, principalmente aqui está o governo federal e aqui as indústrias privadas. Vocês podem ver que, na verdade, a maior parte dos doutores estão na empresa. Eu, quando estava acabando doutorado nos Estados Unidos, de cada 10 ofertas de empregos que eu tinha, eram 7 de empresas, as outras que vinham de academia. Isso foi há 35 anos atrás, quase. Bom, aqui eu não vou, isso não importa, o salário nas empresas. E outra coisa interessante foi um levantamento recente feito nos Estados Unidos pelo Tony Blair, ele chamando a atenção que a indústria baseada em ciência é absolutamente a pedra fundamental do desenvolvimento da indústria britânica. Então, ele recomendou um estudo para o Instituto de Física Britânico, do qual faço parte, para fazer um levantamento do que ele chamou indústria baseada em física. O que ele quer dizer uma indústria baseada em física? Ele diz assim, bom, o conceito que nós chegamos era bastante simples. Dizer, se a física não existisse como ciência, a indústria continuaria a operar. A nuclear, aqui está, não existisse, aqui está o correto, né? Está ao contrário. A indústria do carvão e petróleo continua a operar, a nuclear, obviamente, não, né? O processo de manufatura da indústria envolve alguma tecnologia baseada em física? Claro, fabricação de tesoura não, mas a máquina que for de tesoura pode ser. E o processo de pesquisa e desenvolvimento, sobre a qual a indústria está baseado, está inclinado para a física? Indústria laser, sim, indústria de cerâmica pode ser. Bom, com esse levantamento, com esses 3 critérios só, bastante simples, foi feito um levantamento, aqui vocês têm um gráfico de 1980 a 2000, porque esse estudo terminou em 2001, não foi refeito. Aqui são as indústrias baseadas em física, nesses 3 critérios, e aqui a indústria manufatureira comum. Vocês vejam que todos nós sabemos que o sistema industrial da Inglaterra tem caído um pouco, tem ficado um pouco mais de serviço, mas de toda forma vocês veem que a indústria baseada em física é quase metade de toda a produção da Grã-Bretanha atualmente. Aqui tem a ideia de como isso tem influenciado na questão voltou, parece.
Vou pular isso. Na questão do crescimento e exportação dessas empresas, vários países, aqui vocês têm os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, embora pareça que não tenha grande desenvolvimento, indústrias de alta ponta tem sim, e principalmente em física. Eu vou pular isso daqui um pouco para não demorar muito. Dar alguns exemplos. Um exemplo típico que nós temos aqui, que vocês veem, é o display plástico, né, que está desenvolvido. Por acaso, essa empresa, dois colegas meus que saíram de Oxford que montaram essa empresa. É uma empresa de ponta agora nos Estados Unidos. Na Inglaterra, desculpe. Aqui está um outro grande exemplo de como a indústria brasileira perdeu um grande ponto. Esse daqui é o famoso projeto ITER, que International Thermonuclear Energy Reactor, que é um consórcio internacional que vai construir o primeiro protótipo do que seria de um reator a fusão. Vai ser em Cadarache, na França, um consórcio internacional. Essa máquina é uma máquina de 7 bilhões de euros, que vai ser construída em 10 anos, como uma fonte de energia. E o Brasil foi chamado várias vezes para participar dela. A razão que vocês estão vendo, esse aqui que parece D, são bobinas supercondutoras, feitas todas de ligas de nióbio, né? E é claro, nós produzimos quase 90% de todo o nióbio do mundo. E todos os participantes desse consórcio, na verdade, eles não dão dinheiro, eles entram nesse consórcio através de componentes. Então, o Brasil foi convidado várias vezes, quer dizer, o investimento brasileiro seria através de empresas, mas nós não entramos. Ao contrário de países como China, que logo lançaram, Índia logo se lançou no projeto, e a Coreia logo se lançou no projeto. Então, o nosso atraso não é só em desenvolvimento, talvez um pouco de falta de coragem também. Então, nós temos que dar exemplo, despertar as pessoas, não só na indústria, mas também o pessoal que trabalha na academia, para a questão de fazer aplicação. Eu coloquei física aplicada aqui, mas podia ser ciência aplicada. O que vocês estão vendo aqui, já que foi falado da parte militar, um tempo que eu trabalhei no IAV, no Instituto de Estudos Avançados, no CTA, nós tínhamos um problema muito grande, que nós tínhamos um acelerador, uma máquina, um feixe de elétrons para liquificar e purificar metais. O metal que nós estamos fazendo, hoje a gente pode dizer, é o urânio. Pois bem, essa máquina estragou e nós quisemos comprar outro, foi proibido por tudo quanto é lugar. Foi proibido tudo quanto é lugar. Não se conseguia comprar de jeito nenhum. Então, o diretor na época, que agora é o reitor do ITA, Reginaldo, chegou e falou: Galvão, será que você não pode? Nós estamos trabalhando em outra coisa. Olhar o que nós podemos fazer isso, que nós pegamos o pessoal de física de aceleradores, trouxe alguns de São Paulo, pegamos a máquina que tinha, decompomos, usamos nossos códigos de cálculo de aceleradores, fomos fazendo a engenharia ao reverso. Fizemos a engenharia ao reverso, usando nossos cálculos todinho. Bom, aqui está a máquina funcionando, aqui está a barra de urânio. Isso faz mais de, eu acho agora, deixa eu ver, quase 17 anos, aqui está a barra de urânio purificada. Então, isso para mostrar que a interação, quando pode ser feita, pode ser desenvolvida. Esse feixe de elétrons para purificar metais, que pode ter aplicação em toda a indústria, foi desenvolvido e está parado. Nenhuma indústria pegou, ninguém se interessou em fazer. Porque nós temos muito problema no Brasil com relação a isso, e eu espero que esse plano de ação ataque esses problemas. É claro que nós temos indústrias de ponta em inovação. Eu acho que o paradigma no Brasil hoje é São Carlos, claro, né? As indústrias, aqui está a Opto, que é a indústria de São Carlos, que também que veio de um físico, também foi colega de doutorado no MIT, que fez essa empresa que tem muito êxito, né? Olha ele aí. Eu não sabia que você ia estar aí. Não sabia que você ia estar. Mas ficou rico, eu não fiquei rico. Aqui tem outro exemplo para como, naturalmente, São José dos Campos é muito mais avançado que São Carlos, tem que mostrar um exemplo de São José dos Campos. Essa daqui é a empresa, a Clorovale, não sei quanto vocês conhecem essa daqui, que vocês estão vendo, é uma broca de diamantes. Isso daqui é uma patente internacional do físico Vladimir Herold, não sei quanto vocês conhecem, um físico do INPE, que para desenvolver as coisas ele teve que lutar
contra toda a estrutura que tem nos nossos sistemas públicos. Eu posso dizer porque eu sou funcionário público de carreira, né? Bem, esse daqui, toda a broca de diamante que vocês conhecem, na verdade, dentista, é diamante incrustado numa matriz, matriz metálica. O que ele fez foi desenvolver um processo que ele, na verdade, cresce toda a broca de diamante. Industrializar isso foi tão difícil, ele não conseguia em nenhum congresso de odontologia mostrar o produto. Nunca. Sempre foi barrado. Nunca conseguiu. Ele só conseguiu começar a fazer alguma coisa quando conseguiu trazer um empresário que talvez tinha uma firma na área de odontologia, brigou com a família, veio, colocou algum dinheiro e conseguiu penetrar. Hoje a empresa está com bastante êxito, está indo para frente, está vendendo isso daí, mas mostra que nós temos capacidade, mas não é fácil. É muito difícil no Brasil. Outro exemplo que eu gosto de dar, para dar um exemplo de São Paulo, de todo o nosso investimento que tivemos na década de 80, ainda no final do regime militar, quando fizemos o programa de microeletrônica, que íamos fazer tudo no Brasil, fazer computadores, tudo, praticamente sobrou nada. Certo? É muito triste isso, praticamente sobrou nada, a não ser algumas empresas bravas, que aqui é a empresa do Vanderlei Marzano, né? Que fabrica diodos, pontes, etc., que aqui em São Paulo é uma das empresas, a Aegis Semicondutores. Eu vou dizer por que eu estou dizendo essas coisas aqui em empresas nacionais. Nós temos capacidade, aqui o CBPF, aqui, por exemplo, vocês têm todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, são detetores de raio-x, isso daqui são analisadores que é usado no CERN, em ambiente de alta radiação, tudo isso feito no Brasil. Por que eu estou falando essa questão agora? Eu vou citar aí, gostei muito de sua palestra. Porque além, embora nós tenhamos tido a palestra espetacular dessa empresa francesa, do SOF, na verdade, nós somos sempre restritos à questão de alta tecnologia. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Então, o Brasil, eu digo que a ciência no Brasil está num nível muito alto. Em menos de 15 anos, nós passamos de publicar 0,5% de toda a produção científica internacional a 1,7% de toda a produção científica internacional. Então, o nível está muito alto, mas a profundidade é muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Nós produzimos ciência de muito alto nível, somos muito ruins em instrumentação científica, muito ruim. Praticamente, nós temos que importar tudo. E na hora de importar, nós somos restritos. Dá o primeiro exemplo muito simples, para os senhores terem ideia. E aí eu acho que, por isso que eu falo do plano de ação. Aí a ação do Ministério, a ação do governo tem que ser incisiva. Não podemos só confiar em empresa, tem que botar dinheiro, tem que estimular, e temos que fazer, como mostrar no final, a Índia. Nós temos, eu sou diretor do CBPF, mas na verdade estou comissionado, sou professor da Universidade de São Paulo. Nós temos um programa de colaboração com o Instituto Superior Técnico de Portugal, Lisboa. Nessa colaboração, eles mandaram um equipamento de intercâmbio para vir para o Brasil, um equipamento de micro-ondas que tinha sensores que vai na alta frequência, 60 GHz. Começou a subir acima de 40 GHz, você não consegue nada. Muito bem, eu estive lá, era professor convidado no Instituto Superior Técnico, acertamos que o equipamento viesse para cá, um engenheiro nosso foi lá, ajudou a colocar o equipamento na caixa, eu vim para o Brasil, ele falou, daqui no máximo um mês está. Passou um mês, não veio. Passaram 2 meses, não veio o equipamento. Eu telefonei, por sorte o Instituto Superior Técnico tem muita influência, lá o Mariano Gago, que é o ministro de Ciência e Tecnologia de Portugal, é do Instituto Superior Técnico. Eu telefonei para o reitor e falei, olha, o equipamento não chegou. Falou, não é possível, nós mandamos pelo DHL. Falei, então eles foram ver o que aconteceu. Entre os componentes de equipamento, tinha alguns sensores de alta frequência, feita pela Militech, companhia americana. A DHL mandou equipamento para os Estados Unidos. Pediu autorização deles para mandar para o Brasil. Precisou do ministro de Ciência e Tecnologia de Portugal, escreveu uma carta que o equipamento não ia ser usado para fins militares no Brasil, para que viesse para nós. Então, nós não podemos ter o nosso desenvolvimento baseado só em empresas, principalmente empresas exteriores. Temos que ter alguma coisa de base. Voltando, outro exemplo. O que vocês estão vendo aqui é os chips. Nós temos um grande convênio com o CERN na nossa física de altas energias.
Um dos problemas que tem lá são detetores de muons, que vai operar num ambiente de alta radiação. O chip que foi desenvolvido para esse detetor de muons foi um chip que foi a tese de brasileiros trabalhando no CERN. O chip chama-se Carioca, em função disso, que a aluna que fez é uma aluna da UFRJ trabalhando lá no CERN. Bem, depois de fazer o chip, nós não iríamos fabricar, que não temos condições de fabricar chips no Brasil, infelizmente. Já que falou ainda não, vou dar mais uma provocação. Então, nós fizemos um acordo com eles, envolvendo o CBPF e o SEMPRA, em Campinas, para fazer todo o teste desse chip, toda a qualificação desse chip. Esse chip, eles tinham que fazer 25 mil chips, eles tinham que funcionar detectando carga da ordem de 10 a menos 11 coulombs, medida muito sensível. Então, nós desenvolvemos, no CBPF, nós temos um mestrado, que é o mestrado profissionalizante em instrumentação científica. Então, pegamos alguns alunos, fizeram todo o procedimento, toda a qualificação, fizemos um projeto de robótica com o pessoal do SEMPRA, para fazer todos os testes de qualificação do chip. Para testar o nosso sistema, o CERN mandou 6 mil chips para nós. Mandou 6 mil chips. E nós começamos a fazer o teste, veio o pessoal do CERN, aprovou os testes, ficaram muito contentes, e ia mandar o resto do chip. Na hora de mandar o resto do chip, que aconteceu, como foi feito pela IBM, os Estados Unidos proibiu. Então, nós pegamos o diretor do CERN, entrou em contato com os meninos, não conseguiu aprovar. Então, nós temos situações que nós temos que abrir os olhos, não adianta. Ou há grande influência brasileira, ou nós desenvolvemos essas coisas de base, ou nós nunca vamos dar o passo que necessitamos. Por exemplo, nós produzimos, porque ele acabou de falar que nós vamos produzir microeletrônica, ainda tenho um pouco de dúvida, porque nós exportamos o nosso silício, mas não conseguimos produzir quartzo, né? Não produzimos silício de grau eletrônico no Brasil. Isso é uma vergonha, uma absoluta vergonha. É uma coisa que basta o governo pegar, incluir, colocar uma empresa e falar, não tem que, as coisas, os insumos básicos, que aliás nesse plano de ação está na área farmacêutica, nós devíamos fazer um levantamento de tudo que é insumo básico, e isso o Brasil tem que produzir, tem que botar o governo, tem que botar dinheiro, as empresas têm que produzir. Para vocês terem uma ideia, a empresa Aegis, que fabrica aqueles semicondutores que eu mostrei para os senhores, para importar a placa de silício grau eletrônico, ela paga 70% de imposto. 70%. Se ela importar os semicondutores, os diodos que ela fabrica diretamente, é 45% de imposto. Se ela não fabricar aqui. Então, nós temos alguns gargalos na legislação brasileira que é absurdo, absurdo. Certo? Ou trabalhamos nisso, ou não se fala em inovação, na minha opinião. Bom, aqui alguns exemplos que nós temos. Por exemplo, aqui outro exemplo do CBPF, interessante, embora penso que físicos sempre só fazem coisas que não interessam, na verdade, o que vocês estão vendo aqui, são matriz porosa feita de hidroxipatita, que é para substituir, isso é sintético, para substituir ossos. Então, nós temos empresas que estão trabalhando conosco e já estão industrializando isso no Brasil, colocar em dentes, etc. Estamos fazendo crescimento em células disso daí. Eu não vou passar mais alguns exemplos. Qual o nosso problema que nós temos? O problema que nós temos é que, mesmo fazendo ciência de alto nível, nós perdemos o bonde, falta interação, falta intercâmbio, falta os institutos do governo que possam fazer o diálogo com a empresa para industrializar. O que vocês estão vendo aqui, em função do ano, aqui está essencialmente a questão do magnetismo, para não entrar em detalhe de física, como foi crescendo a capacidade de armazenamento de memória em memórias magnéticas. Na verdade, o que acontece, cada vez que houve um aumento, esse gráfico é um gráfico logarítmico, mas cada vez que houve um aumento, que vocês estão vendo ali na capacidade, isso foi uma nova descoberta em física. Primeiro os novos materiais magnetorresistivos, e depois veio aquele que deu o prêmio Nobel desse ano, né? Que é a magnetorresistência gigante, que vocês viram aqui. Aqui, quando apareceu, é que permitiu o crescimento, a grande armazenagem em discos. Bom, por que eu estou mostrando isso?
Esse artigo que vocês estão mostrando, muitos de nós, os que são físicos, jabas aí sabem, o que são físicos sabem que o primeiro autor desse artigo, que é o prêmio Nobel, foi o Fert, mas ele trabalhava no grupo dele, foi o Baibich, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Certo? Então, o prêmio, esse artigo, que tem 5.000 citações aproximadamente hoje em dia, que deu o prêmio Nobel, os brasileiros estavam lá envolvidos. O primeiro autor está ali, o primeiro autor do artigo. Provavelmente é porque foi colocado em ordem alfabética, mas ele trabalhou, era o experimental trabalhando. Várias das ideias que ele teve trabalhando, ele voltou para o Brasil, mas não conseguiu implementar muitas dessas coisas. Não tivemos o diálogo, não soubemos aproveitar. Aliás, nem os franceses, porque, na verdade, o que aconteceu é que, na hora que eles fizeram esse produto, eles usaram uma técnica de física muito complicada, que chama-se Molecular Beam Epitaxy, que é crescimento de camadas de diferentes materiais em alto vácuo, não vou entrar no detalhe, que é bastante cara. E o próprio Baibich, o Mário, me falou que quando ele estava trabalhando, falou com o Fert, que era o chefe do laboratório, que talvez pudesse fazer isso de uma maneira muito mais simples. Mas a resposta do Fert falou, nós estamos fazendo ciência e nosso equipamento é tão bom que é melhor manter a qualidade do mais alto nível. Mas, naturalmente, os americanos são espertos, então o Stuart Parker, que era um experimental da IBM, viu o potencial da nova tecnologia e percebeu que seria muito mais fácil usar uma outra técnica muito mais simples, que é o sputtering. Então, ele desenvolveu, e todos sabem da história, né? Que o efeito da magnética, sempre tem dificuldade de traduzir o GMR, vou colocar o GMR, foi imediatamente utilizado para a IBM. A IBM, em 1997, introduziu na leitura de discos, e realmente isso daí foi o grande levantamento da IBM fazendo isso daí. É isso um pouquinho que falta para nós no Brasil, na minha opinião. Bom, qual o problema nosso do ponto de vista acadêmico? O pessoal que trabalha tem um enfoque excessivo na produtividade científica. Se preocupa muito com a publicação de artigos, coisas de prestígio, etc. Existe uma exigência excessiva de autoprodutividade, ocorreu um pouquinho, não vou entrar nesse detalhe, e há principalmente, e é isso que o ministro Sérgio Rezende está querendo mudar, muito baixa apreciação por trabalho e desenvolvimento. Não é só em física, em todas as áreas da ciência, no Brasil, por exemplo. E falta, apesar da lei da inovação, quem leu a lei da inovação com cuidado, vai ver que ela ainda é muito falha, é difícil, porque na falta de apoio, mecanismos para pesquisadores se transferirem para o setor produtivo. Agora, com o plano de ações do Ministério, eu acho que isso vai ser facilitado. E também, não posso deixar de dizer que há baixa motivação empreendedora do empresariado brasileiro. Isso nós temos dificuldade. Isso nós temos tido vários exemplos. Toda vez que nós queremos desenvolver equipamentos, aqui na Universidade de São Paulo mesmo, nós conseguimos 2 empresas trabalhando conosco no seguinte sentido: nós fazíamos o projeto e vocês desenvolvem, nós damos o acesso para o que nós queremos, nós pagamos. Até hoje só conseguimos a Aegis e depois, sempre escrito, a Polytron, uma empresa que produz aparelhos de radiofrequência. Bem, então acho que é absolutamente urgente, está dizendo que haja um programa muito mais agressivo de implementação de pontes entre o setor de pesquisa e produtivo. Só para vocês terem uma ideia, o MCT tem 22 institutos de pesquisa. Tem outro instituto de pesquisa, tem o Inmetro, que é do Ministério da Indústria e Comércio, tem Indústria no Ministério da Saúde. A Índia tem 175 institutos nacionais, 175. Certo? O instituto que, só para vocês terem ideia, eu falei que a Índia entrou naquele projeto ITER, aquele projeto ITER da área de fusão. Certo? O diretor desse laboratório no projeto ITER era um professor de Princeton, um hindu que estava em Princeton. Eles foram a ele e falaram: nós queremos fazer um instituto de fusão na Índia, você quer vir para a Índia ou não? Com toda a desigualdade social. Ele falou: eu sou professor titular em Princeton. Esse sujeito tinha obtido doutorado em Princeton com 19 anos. Com 26 era professor titular em Princeton. Certo? Com todo esse prestígio famoso, eles falaram: bom, não, você vem para a Índia. Ofereceram para ele, pegaram qual salário que você tem em Princeton. Disseram, falou: tem o dobro para trabalhar na Índia. Imagina o dobro do salário americano para trabalhar na Índia. Ele foi, né? Ele foi. Essa coragem brasileiro não tem. Né? Essa coragem brasileiro não tem de jeito nenhum. Fica sempre preocupado com questões burocráticas, etc. Nós não temos esse tipo de coisa. Muito bem. Para terminar, eu não sei se isso daí vai funcionar. Nós podemos... como é que eu faço isso daqui? Eu acho que não vai funcionar. Também não vou gastar mais tempo, isso daí era só um cartoon. Bem,
Não, vou deixar, não vou mostrar não, por causa devido ao tempo. Então, o resumo da minha palestra, desculpe, tomei um pouquinho de tempo, é que a inovação tecnológica nas empresas tem que caminhar realmente nas em empresas de tecnologia de ponta, tem que caminhar junto com a academia, temos que arrumar maneiras de articular com o Ministério da Defesa, por exemplo, o CBPF está trabalhando em várias coisas. Por exemplo, vamos supor, tem um exemplo típico, né? Eles querem desenvolver um sensor de infravermelho. Né? Esse sensor, os detetores de infravermelho, pode pagar o que quiser, não vai conseguir comprar dos Estados Unidos. Pode pagar o que quiser, não vai comprar. Temos capacidade de fazer isso, toda. Nossos físicos estados, só todos nós sabemos, a questão de botar dinheiro e juntarmos e fazer essas coisas. Sabe? Então, isso é absolutamente possível, a ação do governo é essencial, não podemos só confiar nas indústrias das empresas, eu entendo que os empresários precisam ter algum retorno, mas o governo tem que botar dinheiro. Nesse plano de ações, por exemplo, se diz que vai se usar o poder de compra do governo para estimular as empresas nacionais para produzir novos equipamentos. Isso é muito bonito no papel, é quase impossível legalmente. Nós temos que fazer licitações, como é que nós vamos fazer isso daí? Certo? Então nós temos um grande número de entraves jurídicos e burocráticos, nós temos que eliminar um pouco para realmente fazer o Brasil se tornar, como o senhor disse, um país desenvolvido. Muito obrigado a todos. Bom, eu gostaria de convidar os três palestrantes para virem à mesa para as questões.